em qualificação profissional e tecnologia para a indústria. Falei aí dos projetos da Assembleia Legislativa, um deles trata justamente de algo que a gente tem que cuidar, já deveria inclusive o Estado ter cuidado disso, né? Que é o assoreamento dos rios, dragagem, né? É um projeto de autoria do deputado Guilherme Pazin, lá da Serra Bento, né, Macalossi, deputado. Está em linha conosco agora. Deputado, um bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Alô, deputado, bom dia. Muito bom dia. Prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. Só tem essa matéria justamente que deve ser votada aí junto com outros projetos no Parlamento Gaúcho e que lida com a questão que o Estado tem que gerenciar, que é justamente a dragagem dos rios, desassoreamento, justamente para que eles não saiam da caixa, né? Justamente, nós estamos trabalhando, Osíris, queridos amigos, muito bom dia. Estamos trabalhando com os demais parlamentares para que a matéria ela seja compreendida com a urgência e com a emergência que um assunto de tamanha relevância precisa ter. Ela estará sendo distribuída, né, ela está ainda em fase de pauta, ela estará sendo distribuída na CCJ, acredito que na próxima semana, e aí já alinhando com parlamentares que têm proximidade com o assunto do desassoreamento, de dragagem de rios, córregos e demais corpos hídricos, para que peguem a relatoria e junto comigo consigam ativar a sociedade civil, a academia, para contribuir a esse projeto, deixando muito claro, ele é uma política, ela é a criação de uma política estadual de desassoreamento. Sim. E que eleva a atividade, né? Permanente, e eleva a condição do desassoreamento a uma condição de interesse social no estado do Rio Grande do Sul. Isto é, ele não pode ser tema somente quando o problema existe. Sim. Quando o problema existe e se fala em desassoreamento, ele é o aceitar o fracasso dos poderes públicos. E veja, desassoreamento é tratado desde a época do ex-governador Sartori, agora, por decreto, por portaria, não existe uma legislação que dê segurança ao ente público municipal, o próprio ente público estadual ou à sociedade civil, que é o que eu inovo nesse projeto, para que a gente permanentemente vá fazendo trabalhos de limpeza dos corpos hídricos. Porque ou limpa ou qualquer chuva o rio vai sair da caixa, que é o que acontece agora. Nós tivemos essa tragédia climática, os rios brotaram sujeira, madeira, móveis, tudo aqui para o Guaíba, para o estuário. Isso acaba diminuindo o calado. Tem que ter a dragagem, tem que ter a retirada dos produtos, né? Não, sem sombra de dúvidas, né? E é interessante, em 2024 tem gente que quer combater lei básica da física, né? Onde dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Embaixo aí na caixa dos rios, dos córregos, aqui do estuário mesmo, temos areia, temos terra, temos lodo, tem toco, galho, tem material de casas que foram levadas. Tem pedaço de carro, deputado, né? Tem pedaço de carro, tem ponte, tem a balsa lá de Santa Bárbara, lá em cima, em Bento Gonçalves, sabe? Tá tudo embaixo, só que as pessoas elas fecham os olhos acreditando que a corrente vai levar, talvez para o oceano ou para um mundo paralelo, e isso não acontece. A lâmina d'água está cada vez mais curta, o rio está alto, os rios, né, o estuário em si, a laguna, com menor precipitação possível que aconteça, com menor quantidade de chuva, essa água vai continuar extravasando. E se nós não tivermos uma política de desassoreamento, a gente tem que aceitar que não dá para viver próximo desses córregos, desses arroios, do estuário das lagunas, dos rios. Eu acredito que não seja isso que a gente deseja, a gente precisa, respeitando a legislação ambiental, entender que dá para conviver com responsabilidade. Responsabilidade é fazer o que precisa ser feito e, por que não, no menor tempo possível ou no médio prazo, voltar a enxergar as hidrovias como uma condição de desenvolvimento como foi no passado. Lembrando aos nossos queridos ouvintes que o Rio Grande do Sul é o segundo estado na nossa federação com potencial hidroviário, mas é ínfima, é ridícula a exploração que nós temos sobre isso. Deputado, bom dia, Sérgio Stock aqui. Bom dia, Sérgio. A sua proposta é estabelecer uma política para esse cuidado que a gente tem que ter, mas tem que prever também, lá na regulamentação, obras de dragagem, enfim, remodelar os nossos rios, né, depois de tudo que a gente viu e está vendo acontecer ainda.
Na própria política. Exatamente. De onde sairiam os recursos para isso, visto que toda vez que se fala disso, sempre os gestores públicos, prefeitos e governadores, aqui eu vou botar no plural, né, porque não é de uma gestão especificamente, falam que é muito dinheiro e obras de longo prazo. Como é que poderia se regulamentar isso? Bom, em primeiro lugar, eu fui prefeito e afirmo, esse fato de dizer que é muito dinheiro, que não tem dinheiro, é balela, é conversa para boi dormir, é a mesma coisa que nós escutávamos nas últimas décadas, que investir em saneamento, em drenagem urbana, não dava voto porque ninguém enxergava. Quando dá o problema, é que a gente se dá conta da importância de tudo isso. Então, a questão do recurso é uma bela de uma desculpa para quem não quer fazer. Por outro lado, os recursos, eles compõem o projeto de lei que cria a política, dizendo que não é apenas, ou não precisa ser atribuição apenas do ente estatal federativo, mas também do ente estatal município a atribuição de fazer. E aí o prefeito ou os prefeitos, eles olharão os seus corpos hídricos com o mesmo interesse que fazem o patrulhamento e a britagem de estradas do interior. É um trabalho permanente, não é uma vez a cada mandato. A dragagem, o desassoreamento também precisa ser uma atividade permanente. Ele tem tempo de iniciar, não termina, porque o objetivo é a permanência do desassoreamento e a manutenção da caixa de rio, ou o corpo hídrico que seja. Mas também a gente, tocando, Macalossi, que pode ser uma atribuição ao ente privado a partir de benefício tributário, de remuneração direta, ou, por que não, dentro de uma composição entre os entes existentes. A gente não pode atribuir o ato de executar a um único ente, pode ser toda a sociedade. Deputado Pazin, qual é o estudo técnico que o projeto tem para embasar a política? Porque eu li algumas análises de integrantes do IPH, e eles dizem que o desassoreamento é importante, mas por outras razões, não para evitar cheias. Olha, também é para evitar a cheia, também é, lei da física, vamos deixar muito claro. Mas a gente baseia o nosso estudo nos decretos que regulamentam a matéria até então, desde a época do governo Sartori até hoje, e a legislação ambiental vigente. A gente inova dando condições de manutenção da atividade, inclusive estimulando ao ente que busca o licenciamento, isto é, que busca o objetivo de fazer o desassoreamento, a dar a destinação ao material que ele é retirado do processo de dragagem ou desassoreamento. Eu não falo de comercialização, porque senão a gente entra numa seara que não me interessa no devido momento, mas sim a utilização deste material aqui no estuário do Guaíba, no Jacuí, a questão da areia, no Taquari, por exemplo, assim como outros corpos hídricos, a gente fala de brita, de cascalho, lá nas Antas e outros rios a gente fala sobre terra, sobre lodo, que ele tem uma qualidade muito boa no sentido da adubagem, da fertilização. Existem formas e formas de nós utilizarmos esse material que ele é retirado para que ele mantenha esse sistema. Agora, a política do não fazer, que é aquela executada até hoje, ela está nos dando uma consequência trágica. E se a gente for buscar os argumentos do não fazer como maiores ao de executar, de comprar briga para fazer, me parece que a gente vai estar revivendo o que nós estamos sofrendo até então. Acho que a gente tem que parar de dar desculpa e buscar resolver. Tá certo. Deputado Pazin, a previsão de entrar em pauta, isso passar pela comissão, quanto tempo? Tem como entrar nesse pacote de regime de urgência aí que os deputados estão vendo? Ontem mesmo tive, Osíris, uma reunião com a Casa Civil buscando sensibilizar o governo do estado da importância e da emergencialidade dessa política estadual, deixando muito tranquilo aqueles que podem até torcer o nariz. Tem muita gente que torce o nariz para a solução das coisas. Parece que os problemas existentes eles mantêm muita ideia por aí, mas deixar claro que é a criação de uma política estadual, não é um projeto de lei que executa, que determina, que faz. Ele cria um lastro jurídico para políticas perenes e não apenas por vontades de governo. Nós esperamos que na próxima semana ele seja distribuído, estamos conversando com líderes partidários e de bancada para que seja distribuído para parlamentares que têm a consciência da importância e da urgência e fazer com que o governo reflita sobre a necessidade de atribuição
de artigos de urgência e emergencialidade é um tema tão relevante. Porque se não fizermos isso agora, meu receio é que a gente passe a sofrer por mais um evento climático. Mais uma vez eu digo, os corpos hídricos estão plenamente assoreados. Com a menor precipitação de chuvas, Sim. nós estaremos enxergando o extravasar das águas. Tá certo. Deputado Guilherme Pazin, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Uma boa semana e até um próximo contato. Muito obrigado, queridos. Eu quero deixar muito claro uma mensagem final, que a política do fazer é o que precisa nos mover. A política do não fazer nos trouxe até aqui. Com certeza. Um abraço, deputado. Um abraço. Deputado Pazin, lá de Bento, né? E é um tema que tem que ter uma política, tem que ter a obrigação do gestor